Muito bom dia. Bom dia, deputada Bia Kicis. Bom dia, meu querido e fraterno amigo Bernardo Sabino. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, da minha emoção de voltar à casa onde trabalhei durante 22 anos, na área de redação parlamentar da consultoria legislativa desta casa, a Casa do Povo Brasileiro. Então, é uma honra estar aqui e na presença de amigos da família Sabino Diniz, de colegas da consultoria, né? Eu fico realmente emocionado até pela feliz coincidência de estar voltando hoje à Câmara dos Deputados e continuo a usar com muito orgulho o meu crachá, agora de aposentado, mas continuo tendo orgulho de usar o meu crachá de servidor da Câmara dos Deputados. E fico feliz, deputada, pela coincidência de estar voltando hoje a esta casa na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Esta comissão é das mais importantes desta casa, porque sem cultura, qual é o futuro de um povo? Qual é o amanhã que uma nação, que um país pode esperar, se não cultuar os grandes nomes e as grandes obras que constroem a história de um povo? Então, esta comissão, deputada, ela é importantíssima. O papel que ela desempenha no parlamento brasileiro é nobre, é um papel que a engrandece e que a honra. Portanto, é uma grande alegria estar na Câmara dos Deputados hoje, na Comissão de Cultura, e mais ainda, porque hoje nos reunimos para homenagear um grande brasileiro. Mais do que um grande escritor, ele foi um grande brasileiro. Pela sua nobreza, pela doçura espiritual, pela retidão de caráter, pela conduta ética que nortearam toda a sua vida. E eu falo muito à vontade sobre isso porque tive o privilégio e a honra com minha mulher, Ana Maria, que aqui está presente, de ser amigo de Fernando Sabino. Foi uma amizade que cultivamos por muitos anos, desde que pela primeira vez o conhecemos, quando o levamos a Fortaleza, minha cidade natal, e aquela foi a primeira de muitas vezes em que nos encontramos, ora em Fortaleza, ora no Rio de Janeiro. Numa dessas idas, Fernando Sabino foi com um filho que era um meninozinho, que hoje é este cidadão que está aqui ao meu lado. Então, eu conheço Bernardo, conheci Bernardo criança. Isso, acho que sim, 75. Foi um menino. Hoje é o presidente do Instituto Fernando Sabino. E quero, Bernardo, e faço questão de que isso se diga na sua presença, eu quero cumprimentá-lo por este belíssimo trabalho que você desenvolve à frente do Instituto Fernando Sabino. Você transformou o seu pai em uma causa, na inspiração de um belo trabalho de incentivo à leitura, despertar, sobretudo nos jovens, o amor pelos livros, a paixão pela literatura, porque, Bernardo, o leitor, ele começa a se criar na infância. Olha, você encontrar uma pessoa que, aos 50 anos de idade, diga assim, olha, eu nunca li nada na minha infância, na minha juventude, mas, olha, a partir dos 30 anos eu me tornei um grande leitor. Isso é um milagre. Isso é mais uma prova da existência de Deus, porque o leitor começa a se formar na infância. E é este trabalho que você desenvolve hoje nas escolas, falando sobre literatura, sobre crônicas. Então, é um admirável trabalho. Eu diria que poucos escritores brasileiros, e olhe que, como professor de literatura, eu
conheço a vida e a obra de muitos dos grandes nomes das nossas letras. Poucos escritores brasileiros merecem a homenagem que Fernando Sabino mereceu da família com a criação do Instituto Fernando Sabino. Não é apenas uma instituição burocrática para eternizar o nome do Fernando, não. É uma instituição que trabalha, que diariamente está junto aos jovens, aos professores, aos estudantes, para despertar neles o amor pela literatura. Então, Bernardo, parabéns, é uma honra para mim, ainda que muito modestamente, participar deste trabalho, né? Porque é admirável que hoje pessoas se dediquem a isso e sob a inspiração desse grande nome que é Fernando Sabino. Eu há pouco escrevi um artigo sobre Fernando, a propósito do centenário. Vocês sabem que, não por acaso, Fernando Sabino nasceu no Dia da Criança, nasceu no dia 12 de outubro de 2023. E eu digo não por acaso, porque o Fernando, até o fim da vida, ele conservou a pureza da criança que havia nele. O Fernando, ele tinha uma visão dos homens e do mundo com olhos de criança, com a pureza própria da criança. E ele próprio disse certa vez que gostaria que o epitáfio dele fosse: aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Pois é, não só morreu menino, mas viveu como menino, com aquela alegria. O Fernando era contagiante, era impossível você se sentir deprimido na presença de Fernando Sabino. A diferença de idade entre mim e Fernando Sabino eram 29 anos. Fernando nasceu em 1923 e eu nasci em 1952. Fernando Sabino, portanto, nasceu, arredondemos, 30 anos antes de mim. Mas eu sempre senti o Fernando 30 anos mais novo do que eu. Era impressionante a alegria de viver do Fernando Sabino. Ele estava sempre com um sorriso nos lábios, sempre muito agitado. Ele manteve esse espírito até o último dia de vida. Eu, como disse, escrevi um artigo lembrando Fernando Sabino e gostaria de ler, não é longo, para traçar, digamos, um voo panorâmico sobre a vida e a obra de Fernando. Em 2023, quando se comemoram os 100 anos do nascimento de Fernando Sabino, as homenagens se devem não só ao excelente cronista, ao notável contador de histórias, mas também ao cidadão íntegro, ao exemplo de profissional, ao amigo fraterno, homem para quem viver era uma alegria que se renovava toda manhã. Conheci-o em 1979, então foi um pouco depois do que você falou. Conheci-o em 1979 com minha mulher Ana Maria, que aqui está, quando o promotor cultural Paulo Peroba o levou à Fortaleza para palestras que se repetiram muitas outras vezes, sempre com um grande público ansioso por vê-lo e ouvi-lo. Nasceu, então, uma bela e afetuosa amizade que cultivamos até a morte dele em 11 de outubro de 2004, às vésperas de completar 81 anos, pois que significativamente viera ao mundo no Dia das Crianças para ser menino pela vida inteira. Amigo fraterno, esse talvez o valor que melhor o represente. Com Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende e Hélio Pellegrino, integrou a confraria dos 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse, como se autoproclamavam. Profunda amizade que os uniu por mais de 50 anos, sobre um alicerce que divertidamente concordavam em admitir. O segredo era que pelo menos um faltasse aos encontros, para que 3 pudessem falar mal do ausente. Certa vez eu perguntei ao Fernando, eu disse: Fernando, qual é o segredo desta amizade de 50 anos que une vocês 4? Ele disse: caminhar há um segredo, é que sempre falta um, para a gente poder falar mal dele. Né? Se os 4 estiverem presentes, nós vamos ter de nos elogiar toda hora. É importante que um não esteja presente para a gente poder falar mal dele. Né? Jovens na Belo Horizonte do pós-Segunda Guerra, o
grupo inspirou a Fernando Sabino o Encontro Marcado, esse romance admirável, publicado em 1956. Primoroso romance que, 67 anos depois, chegaria à consagradora marca da 104ª edição. Neste ano de 2023, a editora Record, de cujo conselho editorial eu faço parte, está publicando a 104ª edição de Um Encontro Marcado. Isso é raro, né? Um autor que tem um livro com 10 edições, ele já se julga o máximo, né? Imagine, O Encontro Marcado está chegando à edição número 104, e muitas outras virão, com certeza. Nele, O Encontro Marcado, acha-se o drama não de uma, mas de todas as gerações, com as incertezas, as ansiedades e os sofrimentos próprios da juventude, viva ela no Brasil ou na França, na Inglaterra, na Espanha, na Holanda ou na Alemanha, alguns dos países em que a obra foi traduzida. Em 1941, lançava-se Os Grilos Não Cantam Mais, contos de um certo Fernando Tavares Sabino, que mandou o volume para Mário de Andrade e dele recebeu um conselho inteligente. Para que os leitores lhe guardassem o nome, assinasse Fernando Tavares ou, como acabaria por escolher, Fernando Sabino. O Mário de Andrade era um sábio. Ele percebia isso. Ele disse, o nome literário tem de ser uma marca, ele não pode ser muito grande. Então, Fernando Tavares Sabino é muito grande. Ou você é Fernando Tavares, ou é Fernando Sabino. Então, o Fernando, sabiamente também, aceitou a sugestão do Mário e passou a adotar como nome literário Fernando Sabino. 6 anos depois, começa a enviar de Nova York crônicas para o Diário Carioca e o Jornal do Rio de Janeiro. As primeiras que, ao longo de décadas, chegariam a milhares, depois reunidas nas coletâneas O Homem Nu, 1960, A Mulher do Vizinho, 1962, A Inglesa Deslumbrada, 1967, Deixa o Alfredo Falar, 1976, A Falta que Ela Me Faz, 1980, e O Gato Sou Eu, 1983, entre muitas outras. Livros que conquistavam o público, a começar pelos títulos, matéria em que o cronista era doutor. Os títulos do Fernando Sabino são maravilhosos, ele tinha um talento enorme para criar bons títulos, né? Matéria em que o cronista era doutor a ponto de ajudar colegas. Foi dele, revelou-me Fernando Sabino, a sugestão para que um romance de Outran Dourado, outro grande escritor mineiro, belamente se chamasse A Barca dos Homens, e não História de Caça e Pesca, título que algum livreiro incompetente poderia destinar à seção de literatura esportiva. Como Bernardo lembrou, Fernando Sabino, além de escritor, foi editor. Ele, com o grande amigo Rubem Braga, os dois criaram a editora do autor, que depois passou a ser a editora Sabiá. Então, o Fernando, além de grande escritor, foi também um grande editor. E certa vez o Outran Dourado entrega os originais ao Fernando Sabino, e o título do livro dele era História de Caça e Pesca, e o Fernando disse, Outran, esse título é péssimo, esse título é muito ruim, isso vão botar na livraria, lá na estante de literatura ligada a esporte. Leu os originais e disse, o título do seu livro será A Barca dos Homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Olha que título, que achado, né? Então o Fernando ajudou muita gente. O Bernardo chamou Pedro Nava, exatamente. O Fernando publicou grandes nomes da literatura brasileira. O primeiro livro publicado pela editora do autor foi Furacão sobre Cuba, de Jean-Paul Sartre. O Sartre havia ido a Cuba em 1960, imagine, logo depois da Revolução do Fidel. E escreveu uma série de crônicas para o François, o jornal de Paris, e o Fernando e o Rubem disseram o seguinte,
vamos pegar essas crônicas e publicá-las em livro, levar o Sartre para o Brasil para a noite de autógrafos. Foi um sucesso estrondoso. Em uma semana, Bernardo, olha, para você preparar um livro, aqui nós temos o editor Anderson Olivieri, que sabe disso muito mais do que qualquer um de nós. Para você preparar a edição de um livro, são 4, 5, 6 meses. Fernando Sabino e Rubem Braga, em uma semana, eles prepararam os originais, fizeram a revisão, mandaram para a impressão, e houve o lançamento do livro em que Jean-Paul Sartre autografou 800 exemplares na noite de autógrafo. Então, a editora do autor começou com o pé direito, né? Começou com um sucesso estrondoso. Né? E aproveito a oportunidade para dizer o seguinte: Fernando, como autor e como editor, ele foi um formador de leitores. Isso é muito importante. Ele cumpriu essa bela missão de formar leitores. Todos nós aqui devemos lembrar uma coleção que na década de 1970, Bernardo era menino, foi publicada pela editora Ática, chamada Para Gostar de Ler. O título já diz muito, para gostar de ler, para aprender a gostar de ler. Então, os primeiros volumes traziam crônicas de Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga e Paulo Mendes Campos. Década de 1970. Pessoal, essa coleção chegou a ter tiragens de 700 mil exemplares. Hoje, uma tiragem de 10 mil exemplares é grande no Brasil. Imagine há 50 anos você ter um livro que tirava 700 mil exemplares. Né? Então, o Fernando foi um criador de leitores. Quantos e quantos jovens começaram a ler, começaram a criar o gosto pela leitura nos livros e nas crônicas de Fernando Sabino. Né? Ao criador de O Grande Mentecapto, outra obra maravilhosa de Fernando Sabino, devo muito do pouco que aprendi sobre jazz, paixão que compartíamos. Né? Bernardo lembrou, Fernando era um profundo conhecedor de jazz. E como eu aprendi com ele, porque eu provocava, eu explorava o Fernando para que ele falasse sobre jazz e eu aprender alguma coisa sobre isso. Né? Além de apaixonado por jazz, Fernando era músico de jazz, era baterista de jazz e tocava bem. Fernando, exato, Fernando era além de apaixonado por jazz, tocava. Saulo, eu assisti a Fernando Sabino tocando bateria. Ana Maria e eu estávamos na casa Lauro Alvim, no Rio de Janeiro, em que houve uma apresentação do Marcos Spillmann, né, grande amigo do Fernando, e o Fernando na bateria. Né, uma coisa maravilhosa. Né? Foi ele, Fernando, quem me descobriu as semelhanças entre uma jam session. Vocês sabem, jam session é aquela sessão em que os músicos se encontram informalmente e começam a tocar pela alegria de tocar, né? Bateria, baixo, clarinete, sax. Exato, pronto, você disse tudo, você me economizou palavras. É a pelada do futebol, são os músicos batendo uma pelada. Né? Então, foi Fernando quem me descobriu as semelhanças entre uma jam session e uma partida de futebol. No caso, eu vou até mudar aqui, em vez de partida, eu vou botar pelada, né? Fica melhor. Em ambas prevalecem a criação coletiva, a improvisação e o toque de gênio. Então, o Fernando me disse isso, Caminha, perceba como o jazz se parece com o futebol. Né? Eles são baseados na criação coletiva, na improvisação e no toque de gênio. Né? Encontramo-nos em Fortaleza, visitá-lo com Ana Maria no apartamento carioca da Rua Canning, conversarmos sobre literatura e sobre a vida literária, era sempre um grande prazer que perdemos há 19 anos. Com o passar do tempo,
difícil não parodiar o título que Fernando Sabino deu a um dos seus livros, A Falta que Ela Me Faz. É cada vez maior e mais sentida a falta que Fernando Sabino nos faz. Muito obrigado.